Oi, gente. Boa noite. Oi, Mi. Já vou te chamar. Bora lá. Oi, gente. Boa noite. Oi, Tina. Thaisa. Tani. Aê, deu certo! Oi! De primeira! Uhul! Uau! Tá muito Uau, que moderna! saudades, hein? Moderna, óculos de grau. Que saudade de você! Nem me fale, luxo. Muita saudade, Fê. Oi, Parabéns pelas suas Malquinha! lives, viu? Tô Oxi! adorando as lives, divulgando a fisioterapia aquática. Tô adorando. A gente precisa mesmo, né, ajudar a disseminar o que é a fisioterapia aquática, os modos possíveis de trabalhar, tudo que é bom. E lógico que junto com a ciência, sempre, sempre, sempre. Com certeza. E nossa, é um E prazer hoje estar com você aqui comigo. Obrigada por ter aceitado o eu, convite. eu que agradeço o Espaço Habilitar, você, pelo convite, né, para falar de um tema que eu gosto tanto, que é paralisia cerebral e pós-operatório também, que eu tive a oportunidade de trabalhar e que eu gosto muito, né? Crianças Com já, certeza. eu sou bem suspeita de falar, e PC, então, é a menina dos meus olhos. E é isso. Em falar, eu queria falar também que aqui falar para aqui para todo mundo aqui que está entrando aqui na live, que você é uma das minhas referências de tudo que eu tive de PC e PC aquática até hoje, nesses 11 anos. Você que me deu muita experiência, eu ganhei muita experiência com você. Sou muito Oh, meu feliz Deus, vai me de fazer você. chorar aqui. Estou muito feliz de ter tido a oportunidade de você ter me Eu ensinado também. tudo com tanto carinho, com tanto amor. E É. hoje eu acho que vai ficar mais claro do que nunca a pessoa que você é, a profissional que você é, da forma como você passa os ensinamentos para a gente, para todo mundo. E vai ser um prazer hoje apresentar para todo mundo você. Ah, obrigada, Fê, obrigada. Olha que responsabilidade, hein? Você falando desse jeito, meu Deus do céu. Mas espero que eu possa contribuir um pouco aí com a minha experiência prática, né? Com a vivência que eu tive, que eu ainda tenho na fisioterapia aquática e principalmente na orientação de trabalhos científicos, que é uma outra paixão minha também, dentro da fisioterapia. Com certeza, você vai ter muito hoje para contribuir para a gente hoje, para todo mundo que está assistindo aqui a live. Eu vou começar Isso, falando aqui então um pouquinho do que é o tema da gente hoje, tá? Então, isso. eu escolhi hoje falar com a Mirna, né? Eu convidei a Mirna para falar sobre esse tema, que ela é referência no assunto, expert, como eu já falei. A gente escolheu falar da abordagem da fisioterapia aquática no pós-operatório de crianças com paralisia cerebral, né? E aí, aproveitando que, assim, eu pensei em justamente colocar esse tema hoje, seguido da live do Dr. Mauro, que a gente teve sexta-feira, né? Que ele falou só de pós-operatório de quadril na PC, que foi sensacional. Quem não teve a oportunidade de assistir, a live está salva lá no YouTube, tá? Vocês podem estar assistindo. E hoje a gente vai dar continuidade ao que o Dr. Mauro já falou lá na live e a gente vai falar da abordagem específica da fisioterapia aquática no PC, no pós-operatório, né, Mirna? Isso mesmo, isso. Uma grande live que o Dr. Mauro e a Maria Clara fizeram na sexta. Quem não assistiu, recomendo que assistam, porque o Dr. Mauro é um ótimo ortopedista, é um dos percursores, né, das cirurgias de vários níveis em um único evento, e eu acho que vale a pena conhecer o trabalho, sim. Travou um pouquinho. Fala aí de novo. Deixa eu ver se voltou. Voltou? Alô, Voltou, alô? voltou, Ó, voltou. isso porque eu não estou no Japão, hein? São Paulo, Então, Rio.
Então, ó, tem um monte de gente aqui, né, que a gente Tem um conhece, monte de gente querida, querida. Obrigada, muita gente, pessoal, por ter entrado. Fiquem à muita gente da vontade aí clássica. para tirar as dúvidas, se tiverem, fazer os comentários. A Isso gente aí, a vai gente vai. respondendo na medida do possível, né, Fê? Joia, joia. Eu vou mediar aqui já aqui a nossa conversa. E aí vamos Sim. começar um pouquinho. Eu queria que você se apresentasse, e Ah, falasse dessa sua larga trajetória de experiência para a gente conhecer um pouquinho você. assim você entrega a minha idade, menina. Bom, eu sou a Mirna, né? Mirna Sayuri Kanashiro. Já estou com 24 anos de formada. Minhas formações, especializações foram em neurologia. E desde então tenho trabalhado com pacientes neurológicos, tanto adultos quanto crianças. Na ACD eu tive a oportunidade de entrar em 2000, né, e fui responsável pela clínica de PC, como você foi, e mais um pouquinho para frente fiquei responsável pelos pacientes pós-operatório. E na época, na ACD, assim, por muitos anos, isso tinha mudado recentemente, mas por muitos anos o fisioterapeuta da Fisio Solo e da Fisio Aquática acompanhavam as consultas dos pacientes no ambulatório, então tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, mas a atuação era mais direta no pós-operatório mesmo, tanto para dar orientações de cuidados em domicílio, quanto para viabilizar o enquadramento na fisioterapia, né, na reabilitação. Tá? Então foi uma experiência muito interessante, muito enriquecedora para a minha prática profissional, e eu agradeço muito a oportunidade que tive, agradeço a CD aí por ter confiado a mim esse trabalho, junto com os meus colegas Carlinha, que é da Físio, Thelma, o Xuxa, Zé Luiz, que está aí assistindo, né, e todo mundo aí da equipe de pós-operatório. E aí é muito legal, né, Mirna? Porque assim, é uma experiência única, eu diria que é única, né? A gente ter a oportunidade de estar tão perto dos médicos, né, dos ortopedistas e também das crianças nessa questão justamente do pré, do pós e o pós imediato, né? Então, Sim. isso é muito rico. E eu queria que a gente começasse falando um pouquinho, que eu acho interessante a gente falar, que a atuação da fisioterapia, ela se inicia já no pré, como a gente já falou, né? E Sim, aí, como já. que seria a atuação da físio no pré-operatório desses pacientes? Porque o que acontece? Eu queria muito entrar nesse assunto do pré, Sim, porque a maioria dos pacientes chega para a gente só no pós, né? Acaba chegando alguns isso. pacientes só no pós. Então, a gente acaba conhecendo esses pacientes no pós-operatório. Então, a gente não tem a oportunidade de conhecer esses pacientes antes da cirurgia e a gente conseguir perceber as capacidades e as limitações desse paciente antes da cirurgia. Que o que acontece depois da cirurgia é que eles mudam totalmente todos os comportamentos e as capacidades e limitações, né? Sim. Quando o paciente está institucionalizado, às vezes dá para fazer o acompanhamento desde o pré-operatório até a fase de reabilitação pós-intervenção cirúrgica. O problema maior é quando o paciente, por exemplo, está sem terapias no momento, um adolescente. Parou a fisioterapia, está fazendo alguma atividade esportiva, ou pior, não está fazendo, pior não. É muito ruim ele ficar sem fazer nenhuma atividade, né? Então, esses pacientes que a gente precisa ficar de olho, orientar bem no ambulatório sobre as questões da cirurgia em si, o médico ortopedista já se incumbe disso, de explicar o procedimento cirúrgico, se vai ser partes moles, partes ósseas, se vão ser vários níveis, o tempo de imobilização, e cabe à fisioterapia reforçar que
O paciente pode sentir dor, o paciente vai precisar de novas órteses, caso ele já usa, vai precisar de alguns materiais terapêuticos como tala de lona, triângulo de abdução, alguma cunha, e principalmente legal assim, a gente está envolvendo principalmente a família ou cuidadores nesse período pré-operatório, porque a família tem que se organizar, porque ela vai despender de maior tempo, tanto nos cuidados depois no pós-operatório imediato, né? Então, aquele paciente pode ter dor quando sair da internação, ou até mesmo na internação hospitalar, já começar um quadro álgico, e isso persistir em casa. E a família pode ficar com receio de mobilizar essa criança, esse adolescente, e com isso gerar mais danos ainda, gerar uma síndrome do imobilismo mesmo em crianças que não é para acontecer isso. Né? Então, tudo bem, a criança pode ficar imobilizada por gesso ou por talas de lona, tem que ficar em determinadas posições conforme as cirurgias. Mas isso não justifica que gere uma síndrome do imobilismo, né? Que ela comece a ter receio de se movimentar, que tenha receio de sentir dor e que a família não saiba como lidar com isso. Então, é o papel da fisioterapia, orientar esses familiares. A psicologia também tem um papel muito importante na preparação tanto do paciente quanto dos familiares para o procedimento cirúrgico, tá? Então, muitas vezes, dependendo do momento da criança, a psicóloga pode pedir para esperar mais um pouco para operar, para que a família possa se adequar aí e cursar da melhor maneira possível no pós-operatório. Com certeza, perfeito, isso que você falou. E é muito do que acontece, assim, a gente vê que às vezes as famílias chegam antes de ir para a cirurgia, né? Então já tende, a gente acaba pegando de tudo, né? A gente acaba pegando só o pós e acaba pegando o pré. E aí, então, assim, o que acontece também, que é importante que você falou, é a questão da psicologia no acompanhamento da família, é justamente para tentar passar uma maior tranquilidade, né, para adequar também a questão da expectativa cirúrgica, que eu acho que é interessante, e a questão, assim, da preparação para que vai ser uma nova realidade realmente, né, Mina, porque eles ficam com um gesso, então, dependendo até 6 semanas de gesso, então a gente às vezes precisa orientar a questão também de uma cadeira melhor para posicionar esse paciente, de como que ele vai estar posicionado, como é que vai ser o banho, né? Então, eles têm muita dúvida em relação de como que vai ser a questão dos manuseios de higiene com essas crianças. Então, é muito importante o papel da gente nas questões das orientações do pré-operatório. E aí, pensando em pós-operatório imediato, né? Quanto tempo, como que funciona geralmente que os médicos ortopedistas eles liberam para a gente? Como que é esse enquadramento pós-cirúrgico? Tá. Fê, então, pós-operatório imediato acontece já no hospital, né? Que tem a fisa hospitalar, que vai ver tanto as questões respiratórias, quanto vai dar orientações também de posicionamento e se o paciente está liberado para possíveis mobilizações também, geralmente passivas, tá? Dependendo daí do nível da cirurgia. E então o paciente fica. Se for uma tenotomia, se for de partes moles, ele fica mais ou menos 3 a 4 semanas com imobilização, sem uma movimentação típica, né, que ele tenha, fora da funcionalidade dele, e depois ele, liberado pelo ortopedista, ele retorna então para as terapias físicas, né, fisioterapia, porque fisioterapia aquática, porque as outras terapias como TO, fono, psicologia, pedago, ou alguma outra terapia assim que ele possa fazer bem posicionado e com conforto, ele não precisa ficar afastado todo esse tempo aí, tá? E falando de pré-operatório, Fê, não sei se a gente fala agora,
mas no pré-operatório é um bom período para a gente aplicar algumas escalas de avaliação de fisioterapia, né? Se a gente tiver a oportunidade de avaliar esse paciente, tanto na funcionalidade dele, quanto nos aspectos físicos, é ótimo isso. Então, eu posso falar agora, Fê? Pode Eu falar, falo, aproveita até porque a Tina posso? está aqui Tá. perguntando quais as principais avaliações Ah, usadas ótimo. pela fisioaquática no pré e no pós-operatório de pacientes com PC. Já vamos, Tá. pega o gancho aí. Isso mesmo, então vamos lá. Bom, Tina, você que é a mulher aí do GMFM, o GMFM, claro, tem que ser aplicado, né? Então, dependendo da instituição, é a fisioterapia em solo que aplica, dependendo do serviço. Então, assim como a Fê trabalha em solo, como na água, eu também estou fazendo isso, então a gente acaba aplicando também. Mas isso aí é uma questão de organização aí do serviço. Então, o Mas eu acho, GMFM, eu acho que hoje a gente tem batido muito na tecla a importância da aplicação do GMFM, né? Aí, sim, principalmente com para PC, certeza. porque senão a gente não consegue ver, ter um parâmetro de evolução para a gente medir o quanto de evolução esse paciente tem. E o GMFM dá todas essas oportunidades para a gente ver questão de percentil, né, de Sim, ele é objetivo. E sensacional. e a possibilidade de inúmeros objetivos terapêuticos que às vezes a gente não tem tanta, não teve a visão ali no momento, ou Só justamente na análise só na visual, né? análise, Então, isso, na eu análise acho que é muito visual. importante, sim, a aplicação de escalas objetivas, né? Tem escalas qualitativas, agora tem a GMPM, que avalia a performance, ela ainda não está muito bem disseminada aqui no Brasil, né? Mas é uma escala que está aí para ser desenvolvida, para ser utilizada por nós também. Tá? Atualmente, o que mais se usa, mais se utiliza mesmo é o GMFM. Pode ser o 66, né, quem tiver o software, ou o 88, que ele é sensível para essas pequenas mudanças ou grandes mudanças que acontecem. As pequenas mudanças que eu acho que é importante estar registrando também, mostrando para os familiares, para fazer valer a pena, né? O quadro álgico no pós-operatório, a mudança toda na logística da família, de levar esse paciente com maior frequência para as consultas, para as fisioterapias, para os tratamentos, então vai para lá, vai para cá. Muitas vezes as crianças elas vão de outras cidades do interior para procurar a fisioterapia especializada. Então, tem que estar mostrando para os pais, para os familiares e para o paciente que está valendo a pena, assim, que são pequenos ganhos, mas que no final isso tudo vai repercutir na funcionalidade do indivíduo. Bom, aí fora o GMFM, nós temos a CIF também, né, que utilizamos para classificar a funcionalidade do indivíduo. Então, principalmente em relação à atividade e participação, que é o que nós mais queremos nos pacientes, neuropediátricos, adultos, enfim, todos os pacientes, né? A CIF é universal, não é só para pacientes neurológicos. Então, a gente pode estar lançando mão também da CIF para fazer uma classificação e até colocar nos objetivos pós-operatório em alguma dimensão da CIF, tá? Joia. Fora isso, temos o PED, que é um questionário o inventário, né, um questionário das atividades diárias da criança, então ele avalia desde a locomoção, o deslocamento dele dentro de casa, a participação do indivíduo na higiene, na vestimenta, na alimentação e assim por diante. É, Aí, fora isso, nós temos também. Peraí, A deixa eu gente ver se eu acaba não esqueci. utilizando também as escalas de força, de tronco, né? Escala de Ah, equilíbrio. sim. Aí, de funcionalidade ainda, Fê, a gente tem a FMS, tá? A escala funcional de mobilidade, que é aquela escala que o paciente é classificado em níveis de 1 a 6. Então, o nível 1 é aquele que utiliza de cadeira de rodas, e o 6 é aquele paciente mais independente. Ele é parecido com o GMFCS.
Só que a gente avalia o quê? Se ele consegue se deslocar por 5 metros, 50 metros ou 500 metros, que seria o deslocamento, por exemplo, dentro de casa, o deslocamento em espaços fechados, como na escola, e o deslocamento em espaços maiores, como um parque, um casamento, quer dizer, um casamento da igreja, à vontade de ir em casamento. Numa igreja, né, num shopping, aqui é o que Longas faz parte do distâncias, dia né? a Na dia. comunidade, Isso, mais. é. E aí o paciente é classificado nessas 3 distâncias. Essa é uma escala muito utilizada no pré-operatório de crianças deambuladoras, tá? O Ah, tá. FMS. Tá, o FMS, então, não, porque o Sérgio Isso. estava perguntando se era voto, mas não é não, Sérgio. Essa é FMS, tá? Que a Mirna É, está falando. isso. Joia. Aí a gente acaba Tá? utilizando também, a gente acaba avaliando também o teste da caminhada de 6 minutos, o TUG, Isso. né? No Tem teste de mais. caminhada de 6 minutos, além de fazer análise visual da marcha, a gente pode aproveitar e calcular a velocidade média e o gasto energético também, que já são parâmetros para se registrar e então comparar com mais para frente, quando o paciente já estiver na reabilitação, depois de um tempo na reabilitação. Aí você falou de escala de tronco. Em PC, a gente utiliza muito a TCMS, que é uma escala de tronco que veio de uma escala de Leia, mas que é aplicável em pacientes com paralisia cerebral, apesar que o GMFM já tem algumas atividades relacionadas aí ao controle de tronco. Temos também as escalas de equilíbrio, escala de equilíbrio pediátrica, que foi validada aqui no Brasil pelo pessoal do Sul e por 2 grandes amigas minhas aqui, a Vanessa Monteiro e a Kátia Alegretti. E a gente tem o teste de agilidade e o TUG também, que é super fácil de aplicar e muito sensível também aí no tratamento dessas crianças. Aí, além disso, a gente tem a escala visual de Edimburgo, que dá um pouco mais de trabalho, porque tem que filmar, e depois, na filmagem, o fisioterapeuta vai fazendo a goniometria dos segmentos, quadril, joelho e tornozelo. Então, é um pouquinho mais difícil de estar aplicando, mas é uma escala que nós já utilizamos em trabalhos. E fora o Legal. exame físico, né? Que aí você vê o tônus pela escala de Ashworth, goniometria, muito importante, apesar de que o ortopedista já faz, mas a gente também deixa registrado nos nossos prontuários, nos nossos relatórios também, tá? Evolução também, né? Joia. Sim, A sim. Dani Dia está perguntando quanto tempo a criança, depois da cirurgia, pode ir para a aquática. Isso é muito relativo, né, Mirna? Sim, é relativo, porque depende, para entrar na piscina, a criança tem que estar com os anexos cutâneos em ordem, né? Então, tem a questão da cicatriz, ela tem que estar com uma boa cicatrização, para não ter o perigo de ter uma infecção aí, por não ser uma entrada de processos de bactérias, de vírus. E depois a gente precisa também da liberação do ortopedista, né, para mobilizar se o músculo estiver em ordem, mas principalmente a liberação por conta das cirurgias ósseas. Então, estando consolidado, o ortopedista já libera para a fisioaquática. Muitas vezes o paciente ele vai antes, é liberado antes para fisioterapia aquática, por conta da diminuição de carga nas articulações e nos membros, assim como o Caio falou na conversa dele, né? Então, o paciente muitas vezes é liberado para começar um trabalho de ativação muscular, um trabalho de mobilização articular para diminuir o quadro álgico, e aí começa-se então a ativação muscular, trabalhar o controle postural do indivíduo, porque ele pode ter ficado muito tempo em uma postura só, né? Então, muitas vezes o paciente não pode sentar, tem que ficar em decúbito dorsal, tem que ficar com os membros inferiores em abdução, né? Então, não ficou mais em pé desde a cirurgia,
tem cirurgias que são 8 semanas de imobilismo, então os pacientes acabam tendo alterações, sim, no controle postural, tá? Então, Puxa, Dani, depende muito da cirurgia, mas é mais ou menos partes moles, de 3 a 6 semanas, tá? E partes ósseas de 6 a 8 semanas. Isso, lógico, que depende de cada indivíduo, da evolução de cada um, tá? isso assim, uma das grandes diferenças do diferencial da fisioterapia aquática no PO, né, dos pacientes com PC, é justamente a questão do quadro álgico, né, Mirna? Que Sim, sim. é o nosso carro-chefe, né? E aí, assim, deixa eu só Acaba. falar aqui, deixa eu só, antes Tá. de você responder aqui, a, a Kelly estava perguntando aqui se existe diferença entre fisioaquática e hidroterapia. Manda aí, Japa. Tá. A gente já vem Bom, batendo, falando bastante aqui. é, hidroterapia, por definição, é todo procedimento que se utiliza a água. Então, turbilhão é Gelo, hidroterapia, tanque, é, tanque de Hubbard é hidroterapia, crioterapia faz parte da hidroterapia. Tem aquelas outras terapias mais raras de se ver, talassoterapia, que é considerada também hidroterapia, né? Então, a história da hidroterapia é muito antiga. E a fisioterapia fez o quê? Ela se valeu do termo, porque a nossa profissão, vocês sabem que ela foi reconhecida há pouco tempo, né, no Brasil, há pouco tempo que eu digo, assim, comparando com outras profissões. Então, a Sônia Guzman, que era a número 1 do CREFITO, ela deve ter pego o CREFITO dela nos anos 60, então faz aí 50 anos, mais ou menos, 60 anos que nossa profissão está regularizada. E de início era muito empirismo, né? Não tinha muito uso de ciências, não tinha artigos, não tinha estudos relacionando o uso de exercícios terapêuticos, exercícios de fisioterapia realizados em piscina terapêutica. Mas com o passar do tempo, graças a Deus, a gente conseguiu fazer valer o termo fisioterapia aquática. Então, o CREFITO, todos os CREFITOS, o COFITO também determinou que fisioterapia aquática deve ser realizada sempre por um fisioterapeuta, né, e foi reconhecida como uma especialidade em especialidade. 2014, tá? Isso. Então, a diferença é essa. Lógico que no dia a dia a gente ainda fala muito hidroterapia, é super comum e aceitável, mas eu acho que o importante é nós nos habituarmos mesmo a falar fisioterapia aquática, até mesmo para os pacientes, né, que eles estão na fisioterapia aquática e não numa hidroginástica, que ainda é muito confundido, numa natação. Então, eu acho que essa confusão sempre vai existir, Até, né? mas acho Mas que é importante assim, a gente bater na tecla da fisioterapia aquática, até para a gente valorizar a nossa profissão, né? A gente sim, se sim. valorizar como profissional e como especialidade, porque há 5 anos É, já que a gente já tem aí como especialidade, e a diferença é essa, que a gente acaba utilizando os recursos, os princípios físicos da água, através das técnicas específicas de fisioterapia. Então, a gente isso. utiliza das nossas técnicas de fisioterapia, hidrocinésio, cinesioterapia, a gente faz cinesioterapia dentro da água, e a gente acaba associando todos os outros princípios e métodos, e existem alguns métodos também de piscina, e a gente se valoriza desse termo e vamos tentar todo mundo aí a gente levar esse termo para frente, né, Isso para Mirna? frente. Eu acho que o grande diferencial, a característica nossa de fisioterapeutas que trabalham em piscina terapêutica é o quê? É saber associar a utilização dos princípios hidrodinâmicos com as características biomecânicas do paciente e a cinesioterapia. Então, é essa junção que faz
a fisioterapia aquática ser diferente da hidroterapia. Tá Isso aí. aqui. E ainda tem a questão dos efeitos fisiológicos, né? Não só dos princípios. Sim, também, Então também. tem muita coisa aí para a gente estar trabalhando e Para raciocinando ao mesmo estudar, tempo. sim, para antes de colocar o paciente lá na piscina, para conseguir levar os benefícios realmente, né, para justificar a entrada do paciente em uma piscina, porque é uma logística bem diferente também, tanto para o fisioterapeuta quanto para o paciente. Com certeza. E aí, vamos falar agora um pouquinho dos objetivos já. Estamos se estendendo aí para metade já da live. Vamos começar um pouquinho Nossa, falando um mas pouquinho. já? Já, passa voando. Vamos falar assim, Tá, dos objetivos, certo? Da intervenção cirúrgica, né? E aí, os objetivos da intervenção cirúrgica vai depender muito de cada paciente, de cada nível, idade e da realidade e contexto de cada paciente, né? sim, Então, sim. vamos já começar Agora, a entrar na parte específica da aquática, da atuação, e a tá, gente vai tentar falar dentro de cada nível do GMFCS, que eu acho que cada um, na verdade, vai ter um objetivo, né? sim. Uns mais, outros menos, né? Mas todos vão existir objetivos funcionais dentro de cada nível do GMFCS na PC, no pós-operatório. Vamos começar Sim. falando, quer falar do mais leve ou do mais grave? Quer falar do Vamos mais leve falar, já? vamos, que são os menos, a menor Que acaba população. que tem menos objetivo, né? É, Porque porque acaba que, são como mais eles são mais leves. leves, são pacientes mais É, leves, né? São pacientes que acabam que fazem menos cirurgias, né, Mita? Na verdade, né? Os sim, pacientes são 1 e 2 é difícil a gente ver esses pacientes em cirurgia, a não ser que seja alguma coisa de correção, deformidade, né? sim. E a potencialização do braço de alavanca, da biomecânica do paciente. Mas esses pacientes nível 1 e 2, deambuladores, eles têm como objetivo isso, né? A correção de deformidades, possíveis deformidades. Aí, então, nível 1, os a grande maioria, né, são os hemiparéticos, e desde eles podem evoluir para uma deformidade em pé equino, tá? Difícil ter outros encurtamentos, mas pode acontecer também. Agora, nível 2 já inclui mais a população com diparesia espástica, e aí eles são submetidos também a procedimentos em nível de joelho, de quadril, muito pouco, talvez o encurtamento de pessoas, mas a gente não vê muito também não. Tá? Então, geralmente é partes moles e raramente partes ósseas. Então, os objetivos com eles vão ser no período pós, assim, imediato a liberação para as terapias. Para quê? Para a gente conseguir fazer uma ativação muscular diferenciada nesses indivíduos. Então, muito controle postural, muito trabalho de controle postural na piscina, em diferentes níveis de imersão, conforme a evolução dele. Porque aí a gente consegue fazer com que ele descarregue peso simetricamente, né, e consiga ativar também musculatura distal, de tornozelos, aqueles músculos dos pés que parecem que estão dormindo, mas que na piscina a gente consegue fazer a ativação, tá? Legal, e Então, trabalhar muito estratégia de tornozelo, né? No caso, estratégia de tornozelo, sim, equilíbrio estático, isso. equilíbrio dinâmico, é o que a gente É. acaba trabalhando mais com os pacientes 1 e 2, né? Isso, posturas assimétricas, e não é porque eles são leves que eles não têm alteração da endurance, da resistência muscular. Então, a gente também pode estar trabalhando o condicionamento físico desses indivíduos também, para eles conseguirem reduzir o gasto energético na marcha funcional, na marcha no dia a dia deles. E, consequentemente, diminuir também as quedas, tropeções, enfim, para o indivíduo ter maior agilidade no ambiente social dele, no ambiente familiar,
ambiente, na vida dele, ter uma maior participação. E isso é muito importante, né? Que a gente vai. O Caio tá Sim. falando mami japa aqui. Mami É japa. meu filho adotivo. E aí depois não vai escapar, não. Depois ele vai fazer outra. A gente vai falar mais específica essa parte do condicionamento, quanto que é importante a gente fazer o Ótimo, condicionamento isso. nos pacientes com PC, nos pacientes Sim, neuroatípicos, sim. né? Sim, que é É um muito trabalho importante. que é muito. Está sendo bastante estudado também, Fê. A gente vê bastante trabalhos de condicionamento físico em paralisia cerebral, porque estão vendo, né, que o objetivo é fazer com que a criança, o adolescente, tenha, até o adulto, PC, tenha uma maior participação na comunidade. E para isso ele precisa ter essa resistência de conseguir andar, por exemplo, num parque quando vai fazer um passeio, ou mesmo para uma atividade esportiva, porque a gente não quer que essas crianças fiquem em fisioterapia o resto da vida. Lógico que vai ter tempos que ele vai precisar no começo da vida, né, nos primeiros anos, mas depois ele pode ter alta, mas precisa continuar com uma atividade física. Isso é muito importante, sim. E eu acho que aqui no Brasil a gente está em uma fase muito boa para isso, né? Nós temos algumas opções aí de atividades físicas mais como remo, como corrida na cadeira, né? Então aquele pessoal faca na cadeira que fazem treinos nas rampas de skate, eu acho isso maravilhoso, esgrima, enfim, isso é tema para uma outra aula Legal. também, né? Com certeza, Bom, mas é isso que você então, está falando. A gente tem que se preocupar com os nossos pacientes, porque hoje acho que a gente acaba falando muito no paciente, na criança mais novinha, bebê, na importância da estimulação precoce, né? Mas a gente acaba, às vezes, não abordando tanto o tema desses pacientes na vida adulta, né? Então, é muito importante pensar no condicionamento, justamente pensando que esses pacientes eles vão crescer, né? E eles vão precisar ser mais independentes e o condicionamento sim. tem que fazer parte da vida deles, mais para É, frente, na vida adulta. o condicionamento, ele tem que estar presente, na verdade, desde a primeira infância, né, Fê? Lógico, a gente não vai fazer um protocolo com essas crianças menores, não faz sentido. Sim. Mas a partir do momento que a criança entrou na pré-adolescência, é muito importante prepará-la para a adolescente, onde tem as alterações hormonais, tem um aumento de massa muscular e o estirão do crescimento, que muitas vezes essas crianças não estão preparadas, tanto na parte óssea quanto na parte muscular. E isso pode gerar deformidades ou dificuldades na funcionalidade dela. Então, quantos pacientes que a gente não atende que tem 9 anos, aí daqui a pouco, daqui 2 anos, daqui a pouco, assim, 2 anos, um ano, ele vem com uma queixa de que está mais difícil de andar com muletas e passa para um andador. Então, está acontecendo o estirão de crescimento nessa criança e ele estando com uma resistência muscular, ele pode passar por essa fase com menor prejuízo na funcionalidade dele. Tá? Muitas vezes essas crianças acabam indo para a cirurgia por conta dessa transição não bem acompanhada. Tá? Já é Muitas muito vezes a importante criança estar falando isso, da não tem questão dos uma estirões. equipe de reabilitação, né? Então, às vezes acaba se perdendo. E aí é justamente isso, é muito legal. Vou pegar o gancho do que você falou, porque o doutor Mauro na live falou justamente isso. As crianças acabam fazendo a recidiva, né, das cirurgias, de outras cirurgias, justamente por essa fase do estirão de crescimento, que elas crescem e a cirurgia não acompanha, muitas vezes não acompanha a cabeça do fêmur no encaixe do acetado. E aí elas acabam, muitas vezes, tendo que refazer a cirurgia, então elas passam muitas vezes, várias vezes, por procedimentos cirúrgicos, né? Então, Sim. é muito E importante a gente pensar tem as nisso. cirurgias de coluna, que nós não vamos abordar hoje, mas que elas também são realizadas nos pacientes mais graves, com paralisia cerebral, e que nessa fase aí de estirão, eles apresentam uma piora significativa, assim. Tanto é que é conduta de muitos ortopedistas esperarem essa fase aí de entrada na adolescência para então intervir.
tá? Joia. Vamos pro 3. Para o 3, vamos lá. Vamos Então, pro aqueles 3. Vamos lá. nível 3, pacientes que andam com andador em curtas distâncias, às vezes para longas distâncias, precisam de cadeira de rodas. Esses pacientes, eles tendem a desenvolver mais deformidades, né? Alguns pacientes andam com marcha em crouch, outros com apoio equino. Uma característica muito grande é também a luxação de quadril, subluxação de quadris nesses pacientes que apresentam e que muitas vezes precisam intervir lá para frente. Aí a gente se assusta, nossa, mas um nível 3 precisando de correção de subluxação de quadris, sim, acontece também, tá? Então, assim como no nível 2, o objetivo vai ser, sempre vai ter um objetivo funcional. Então, no nível 3 vai ser a retomada da marcha e, se possível, a alteração do aditamento, né? Se o paciente tem membros superiores e um tronco que possibilitem o uso de muletas no pós-operatório por causa do melhor alinhamento biomecânico de membros inferiores, isso pode estar acontecendo também. Então, a gente pode estar revisando tanto os aditamentos quanto as órteses também, junto com a equipe aí de fisiatras, ortopedistas e fisioterapeutas e TOs também. Tá? Aí entra todo mundo, além da psicologia. Por quê? Porque a mudança de aditamento muitas vezes gera uma expectativa grande, até a de órtese, né? Então, o paciente vai mudar de uma órtese fixa para uma articulada. Então, isso pode ser interpretado como algo que vai evoluir mais ainda. Então, será que daqui a pouco, daqui um ano, meu filho não vai mais precisar de órtese, já que ele passou para articulada? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Joia. Sempre adequando as Esses expectativas. Isso aí. Sim, sim. Então, o objetivo também vai ser a melhora da marcha, da qualidade da marcha, né? A revisão de aditamentos de órteses, a diminuição do quadro álgico e a melhora do equilíbrio. Joia. Tá? Legal. Então, a gente consegue trabalhar bastante com controle postural e imersão, por causa das propriedades, principalmente a viscosidade e a pressão hidrostática, que acaba dando maior suporte, e a gente consegue evoluir mais nos exercícios, sendo que o paciente muitas vezes consegue um desempenho, ou consegue até realizar alguma atividade, algum exercício dentro da água que não realiza fora da água. Isso é muito comum nos pacientes que andam com muleta. Então, fora da água precisam de 2 muletas e dentro da água, num nível de imersão alto, por exemplo, na altura dos ombros, eles não precisam de aditamento e conseguem andar com bom alinhamento de tronco e membros inferiores. Lógico que a cinemática da marcha dentro da água é bem diferente da cinemática da marcha em solo, né? Então, não dá para a gente fazer o treino de marcha igualzinho ao que é feito em solo, pensando na cinemática. Mas dá para a gente pensar em treino de marcha, pensando no controle postural e ativação de determinados músculos que vão entrar também na marcha em solo. Justamente, é Bom? maravilhoso. E assim, pensando no nível 3, acho muito legal quando a gente consegue evoluir essa troca de aditamento do andador, né, para uma muleta. E a gente consegue trabalhar esse objetivo dentro da água. Então, a gente acaba trabalhando muito essa parte de estabilidade de cintura escapular, com os espaguetes, né? Muito apoio de membro superior no tablado, muito trabalho de reciprocação com estabilização da cintura escapular ao mesmo tempo. Então, tem inúmeras atividades que a gente pode estar trabalhando nessas trocas de aditamentos também dentro da água. E a gente também pode estar colocando o andador dentro da água, né? Se tiver a Também, possibilidade da gente sim. ter um andador que a gente possa trabalhar com esse andador dentro da água, também é muito legal, que vai auxiliar no treino do solo. Sim, o Fábio Riso, grande fisioterapeuta também, ele falou de esteira subaquática, é uma ótima opção, Fábio. Infelizmente não temos no mercado uma esteira elétrica, sim, de fácil
acesso com bom custo, né? Nós temos as mecânicas, que aí o paciente acaba não tendo a força necessária para fazer o deslocamento da esteira. Mas o ideal seria, sim, uma esteira subaquática, sem Com dúvida, porque aí certeza. daria para fazer protocolos de condicionamento também, né? Então, é um material que a gente necessita. Tá? Infelizmente não é a realidade de todos, né? Então a gente acaba, Mas isso, a acho que a gente gente acaba chega lá. utilizando. É, acho que a gente Com, chega lá, né? Então, com assim como o certeza. Locomate inicialmente tínhamos um no Brasil e agora já temos mais. Então eu tenho esperança, sim, tenho certeza de que esses materiais vão acabar sendo acessíveis. Assim como a plataforma Galileu. Uma hora Aham, alguém vai importar e a gente vai é. conseguir ter aí nas clínicas de Bora, Maria todas as Clara. clínicas, Eu vivo nas falando para Maria Clara. instituições. Bora, Maria Isso, Clara. Maria Clara, Importa aqui importa. logo. Abre uma empresa, se quiser a gente faz assessoria, não sei como, mas como fisioterapeuta Não podemos. é? Ô Fê, Bora. retomando aí o trabalho de cintura escapular, eu gosto muito de começar o trabalho com esses pacientes pós-operatório em cadeia cinética fechada, né, para trabalhar a estabilidade do segmento, cintura escapular, cintura pélvica, para tronco é uma maravilha, porque a gente sabe que o tronco é o pilar para a movimentação dos membros, né? Para membros superiores e membros inferiores. Lógico que não é uma exigência. O paciente, como se falava muitos anos atrás, né? O paciente tem que evoluir para um controle de tronco bom, para depois ir para a marcha ou para depois fazer atividades com membros superiores, não. Não, graças a Deus isso já mudou há muito tempo, mas é sempre importante sim trabalhar o tronco, até pelas questões respiratórias aí. Mas falando em pós-operatório, para uso de aditamentos, é importante estar trabalhando a estabilidade de cintura escapular, o controle de membros superiores para o uso de andadores, muletas e reações de proteção, enfim, para muitos usos. Com certeza. Vamos passar para o 4, Mina. A gente tem pouquinho tempo, eu ainda quero falar com você de artigos, seus Eita, nós! artigos. Então vamos lá. Vamos pegar o embalo do 4 e 5, porque eu acho que 4 e 5 os objetivos vão ser mais ou menos parecidos, né? Mais ou menos, vai depender também muito da queixa, mas se parecem Sim, bastante os quatro, objetivos do é, pós-operatório do 4 e do 5. Vamos os lá. níveis 4 e 5 são considerados aqueles sem prognóstico de marcha funcional. O 4 tem marcha, pode ter marcha sim, mas é uma marcha domiciliar, uma marcha com supervisão, então é diferente de uma marcha do paciente com nível 3, por exemplo. E o nível 5 é aquele paciente que tem um deslocamento, pode fazer uma marcha em terapias, mas com bastante assistência, aí uma marcha em suspensão, talvez, né? Mas a participação dele no deslocamento no dia a dia é bem menor, sim, tá? Então, o grande objetivo é o alívio do quadro álgico. Esses pacientes que são submetidos geralmente a cirurgias de quadris, eles sentem dor, né? Porque é uma região grande, é um osso longo, são estruturas maiores que são submetidas aí à intervenção. Então, a cicatrização de tecido ósseo, muscular também demora mais e o paciente vai sentir dor. Nós temos um artigo feito pela equipe da CD de pós-operatório, o Zé Luiz e o Caio fizeram, junto com os residentes, de pacientes nível 5. Então, eles aplicaram escalas de ANOPEN, que é uma escala própria para dor, aplicaram também a EVA, e de qualidade de vida. E nessas 3 escalas, eles encontraram alteração significativa pós-intervenção da fisioterapia aquática, visando o alívio do quadro álgico. Tá? Bom, aí voltando aos objetivos, fora isso, nesses pacientes 4 e 5, o objetivo também é o quê? Possibilitar uma melhora para os cuidadores. Então, facilitar
os cuidados do dia a dia, na higiene, na troca de vestimenta, no banho, no asseio desse indivíduo, nas trocas posturais e no posicionamento na cadeira de rodas, que é muito importante também. Tá? Além de possibilitar o ortostatismo assistido por parapódio ou estandes que o paciente possa possuir. Tá? Então é isso, sempre visando, a gente sempre tem que ter em mente que uma função, uma atividade funcional na vida desse paciente pode ser melhorada, pode e deve ser aprimorada com a intervenção cirúrgica. Tá? Muito Então, legal. E a assim, legal da gente diminuição. falar isso da fisioaquática é que assim, muitas vezes esses pacientes 4 e 5 eles vão se beneficiar justamente primeiro da aquática, né? Justamente por essa questão do quadro álgico, né? Porque é muito mais difícil você mobilizar ele no solo do que na água, no pós-operatório. Sim, são aqueles pacientes que comparecem de maca na consulta ortopédica depois de várias semanas de pós-operatório, então ele ainda tá com muita dor, tá com receio, não deixa a gente nem chegar perto, e aí a gente propõe enquadramento na fisiaquática. E no começo é difícil, tanto para o paciente quanto para os cuidadores e para o terapeuta também, porque o paciente vai sentir dor na transferência da maca para a cadeira, da cadeira de rodas para a borda da piscina ou para a piscina, então essas transferências já causam uma mobilização. Mas com o passar das semanas, a gente vê uma melhora assim, com a mobilização passiva dentro da água. Então, a gente consegue mobilizar o segmento que foi submetido à cirurgia e os outros segmentos também, né? Porque fica tudo muito tenso, o corpo dele fica bem uma pedra mesmo, né? E não é por conta da espasticidade, não, é por conta do receio da mobilidade, porque ele sentiu dor, então ele vai procurar posturas que ele não sinta dor. E corta o coração, Fê, corta o coração, assim, ver essas crianças sofrendo, os familiares também. Então, tem mães que chegam lá, eu não consigo fazer nada no meu filho, eu sou uma péssima mãe. Não, não é uma péssima mãe, você é mãe. Nós somos fisioterapeutas, nós que vamos fazer iniciar o processo de melhora do quadro álgico e vai envolvendo cada vez mais a família. Olha, hoje eu consegui mobilizar o quadril dessa forma, o tronco dessa forma. Então, a lição de casa dessa semana é você fazer isso, a gente orienta também essa família a fazer as mobilizações em casa. Isso eu acho que é muito bacana, né, de fazer a terapia, de envolver também os familiares aí, nos cuidados desse paciente e com a nossa orientação. Eles precisam, né, precisam que a gente muitas vezes pegue nas mãos deles, mostre como vai ser, que não vai prejudicar a cirurgia, que não vai quebrar nenhum osso, que não vai Não vai distender sair do nenhum lugar, músculo. né? No outro não Eles vai têm sair medo. do lugar, né? Bem Eu, assim eu, mesmo. tem pacientes que. E Conseguir eu acho fazer higiene. Muitas vezes o paciente vai lá com a pele assim ainda, sabe, com bastante pele morta. Então, e aí, às vezes a gente precisa orientar, né? Lógico, tem a enfermagem que faz esse trabalho também, mas o paciente chega lá na fisioaquática com um monte de lesões de pele que dá para a gente tirar. Então, a gente vai orientar esse familiar a fazer que uma entenda. higiene diferente. Sim, Então, o trabalho do fisioterapeuta acaba vai envolvendo além. vai muito além, e a equipe de reabilitação está ciente disso, né? Que muitas vezes a gente acaba orientando algumas coisas que não são de nossa alçada, que não são de nossa formação, mas que tudo bem, né? Porque não vai chamar a enfermagem para fazer a orientação antes do paciente entrar na piscina, não vem ao caso. Muitas vezes nem tem enfermagem na clínica, tá E bom? assim, acho que é legal a gente deixar bem claro que
a atuação da fisioaquática, ela sempre vai estar em conjunto com a fisiomotora, com a fisio do solo. Sim, Né? sempre, sempre. Esse paciente, ele não vai só chegar para a fisioaquática, ele vai enquadrar nos dois setores, sendo que aqui, assim, a gente está mostrando a visão facilitadora da fisioterapia aquática na abordagem desses pacientes no PO. Né? Então, por exemplo, a gente tem, na CD, os meninos fizeram o protocolo, hoje tem protocolo só de dor. Então, esses pacientes no nível 5 estão enquadrando só para pós-operatório, para retirada do quadro álgico, né? Fê, sabe que sem falar que sabe que a gente tem no... inúmeros benefícios, né? Porque não é só a retirada do quadro, não é só a melhora do quadro álgico, mas a questão também da própria diminuição do edema, né? Da mobilidade precoce, do ganho de amplitude, isso. Né? E da possibilitar essas crianças também a um grau de movimento, de amplitude de movimento, de maior grau de liberdade, que por elas, justamente, elas terem ficado muito tempo em processo de imobilismo por conta do gesso, né? Elas acabam muito mais ficando mais estáticas. Então, a gente acaba aqui dentro eles ficam com muito medo. Acho que é legal a gente falar, porque assim, tanto a família quanto a criança, ela fica com muito medo de ser mexida, ela fica hipersensível, a pele fica hipersensível, é difícil até de você fazer um deslizamento, uma liberação miofascial com óleo, né? Então, a aquática, ela vai ser maravilhosa na atuação desses pacientes, né, Mirna? Vai ser ótima, Fê. E assim, pelo suporte que a pressão hidrostática, a viscosidade dá, além da temperatura ser muito agradável, né, uma temperatura em torno de 32 a 34 graus que nós trabalhamos, e isso diminui a condição das fibras nervosas de dor. Então, a fisioaquática, ela é muito indicada nesses pós-operatórios, desde os níveis mais graves até os níveis mais leves, sim. Tá? Menina, 3 minutos pra gente. Ah, meu Deus do céu, você fala, hein, menina? Ai. Tá, bom, vamos lá, então. Mas o que eu quero falar mais uma vez, é que, independente de quadro álgico, de deformidades, né, de diminuição de força muscular também, independente de tudo isso, nós temos que ter um objetivo, que é a funcionalidade dessa criança. Mesmo nível 5, que é a funcionalidade para ele? É o melhor posicionamento para ele usar uma prancha de comunicação, talvez com um bastão aqui na cabeça, ou com um dedo apenas, mas que ele vai ter uma funcionalidade melhor posicionado para fazer uma alimentação, vai facilitar para os cuidadores dele, então, e desde o nível 1 que estava tropeçando por conta de um encurtamento aí de tríceps sural, de gastróquide ou de tríceps que seja, né? Então, a gente sempre tem que ter em mente isso, estabelecer muito bem o objetivo funcional, que aí a gente consegue trabalhar de forma objetiva na fisioterapia aquática. Maravilhoso. Perfeito. Eu acho que deu para a gente dar uma pincelada, né? Porque assim, acho que a gente ficaria o dia inteiro aqui falando, entraria mais a fundo em relação aos instrumentos de avaliação, que eu acho que vale a pena a gente depois também pensar, né, em conversar um pouquinho mais da importância dos instrumentos de avaliação. Aí, ótimo. A gente tem artigos publicados, né, do grupo de paralisia cerebral, da fisioaquática, da ACD. Eu ia falar de um outro de pós-operatório também, que o objetivo foi aprimorar o condicionamento físico dessas crianças, nível 2 e 3, mas vou deixar aí para o Caio, então. Tá bom? Nada, eu vou voltar com você. Vou disponibilizar. Caio! Vou disponibilizar as fontes, as referências para o espaço habilitar, para então vocês publicarem, ou colocarem nas redes, tá bom? Que você pode passar artigos... e a gente passa aqui no 30 segundos. A gente pode disponibilizar nos stories. Tá? Isso, gente, aguardem lá. Vamos lá. Muito obrigada por você ter feito essa live.
Ah, obrigada a você, Fê. Obrigada aí pro pessoal que assistiu a gente, viu? Qualquer dúvida é só mandar. Obrigada Tá, mesmo. João? Muita gente querida, muitos Obrigada. pacientes, mães de pacientes. 10 segundos!